Olá, você sabe do nosso prazer de poder tomar esse cafezinho junto com você aqui no programa Café e Fé. O nosso objetivo é falar, é proclamar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Os links estão aí na tela da sua TV para você possa conhecer mais do nosso material e participar. E nós queremos lembrar que você é um parceiro nosso. Você pode estar junto conosco através da oração. Nós precisamos que você ore por nós. Você pode também compartilhar esse material com outras pessoas. E se puder e for possível mesmo, que você contribua para a sustentação do programa. Fica aqui essa palavra de incentivo. Hoje nós vamos tratar da educação clássica e temos aqui um convidado especial. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje, no nosso Café e Fé, nós estamos recebendo uma pessoa muito ilustre, um irmão muito querido, o professor Augusto Breiner, que é fundador e é diretor do Instituto John Knox. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação, da instrução, do relacionamento em que temos hoje com a escola e com a igreja. E nós vamos bater um papo aqui, porque ele tem feito um trabalho muito interessante lá em Campina Grande, na Paraíba, e merece que nós conheçamos esse trabalho, até mesmo para buscar um caminho de fazer algo que venha ajudar as nossas crianças nesse tempo tenebroso em que estamos vivendo. Então, professor Augusto, vamos começar aqui. Como é que o senhor vê a educação familiar e a instrução escolar no Brasil hoje? Primeiro, agradecer pela oportunidade, pastor Glênio, e por tão boa receptividade da igreja, da cidade de Londrina. Prazer para mim estar aqui com os irmãos durante esses dias e falar um pouco sobre um tema que é muito caro para mim e para todos que fazem o Instituto John Knox, e eu tenho certeza que para esta cidade e esta região também. A educação no nosso país tem sido uma constante nos telejornais, nas notícias, seja por questão de segurança, seja por temor do que pode acontecer do ponto de vista pedagógico ou do ponto de vista moral. Mas esse problema da escola, ele começa na nossa casa. Ele ganha força na escola. A nossa nação, estatisticamente, se diz majoritariamente cristã. E nós temos várias vertentes do cristianismo sendo exercidas, né? E a fé sendo praticada no nosso país desde o começo da nossa história. Mas hoje nós percebemos que os números não condizem com a prática. Os números que nós temos de cristãos em todas as vertentes não condizem com a prática da nossa sociedade. As famílias, elas guardam algo da fé, nem que seja o domingo ir para a igreja, ou mencionar o nome de Deus, ou ter uma Bíblia aberta no Salmo 91,
Existem várias formas, né, de tentar exercer uma fé com mais ou menos precisão bíblica, mas na hora de viver essa fé, a maioria está longe do que diz a palavra de Deus. E estando longe, os nossos casamentos sofrem, a criação dos nossos filhos sofrem, a igreja sofre e a nação sofre por conseguinte. O que pensar de uma escola nesse contexto? Se a casa não vai bem, obviamente a escola também não vai bem. A produção ou a formação dos nossos professores está sendo dada num contexto onde as famílias deixaram a palavra, onde o cristianismo ele foi esvaziado da sua profundidade e da sua prática. Então não podemos esperar muito da escola se a nossa casa já vai mal. A esperança que nós temos é que, voltando com o evangelho para a nossa casa, as nossas escolas também sejam tomadas. E não tenho dúvida, essa é uma responsabilidade da igreja. Não apenas pregar o evangelho, mas as suas consequências lógicas. E a educação de filhos tem tudo a ver com o evangelho. Você começou um trabalho lá em Campina Grande. Qual foi a motivação para você sair do contexto apenas eclesiástico, o contexto da igreja, e ir para a sala de aula e cuidar de crianças? Qual foi aquilo que criou em você essa garra que você tem pelo assunto? Pastor, vou ser muito sincero. O maior motivo de eu ter enveredado pelo caminho da educação está lá em Campina Grande agora e tem 5 anos. É a minha pequena Eva, minha filha, e por muito tempo, desde que a nossa igreja foi formada em 2012, juntamente com os presbíteros da igreja, nós estudamos muito a respeito de educação clássica cristã, falamos muito sobre o assunto, lemos bastante, mas o que nos fez sair da tese para a prática foi justamente quando os nossos filhos chegaram no momento de uma decisão. A gente tinha que colocá-los na escola. E aí o que fazer? Eu fui visitar algumas escolas da cidade, especialmente aquelas que se declaravam de alguma forma um pouco mais cristãs, que defendiam os princípios do cristianismo, e na esperança de pagar uma mensalidade e ter em troco um lugar seguro para os meus filhos. Conversando com os coordenadores pedagógicos, eu percebi que não era bem isso, né, que eles estavam oferecendo lá. Eles pelo menos foram bem honestos. Ninguém queria se comprometer com uma fé confessional. Eles queriam falar sobre princípios cristãos de maneira muito superficial, muito genérica, mas nada que se aprofundasse de fato na fé. E isso me deixou muito preocupado, porque talvez pior do que uma escola secularizada, assim como uma pessoa secularizada, é uma pessoa e uma escola em cima do muro. Porque essa você não sabe para onde vai. O outro, pelo menos, se declara. Esse não sabe o que é. Então, o meu medo é para onde eles vão. Se eles não sabem o que estão fazendo, se eles não se declaram qual é o caminho que eles estão seguindo, para onde é que esse pessoal vai seguir? Então, percebendo isso, eu disse, não dá para continuar assim. Minha filha estava ali esperando a decisão do pai, minha esposa também, eu disse, eu vou começar uma escola. E aí, juntamente com mais 3 oficiais da igreja, nós convidamos um amigo nosso, que era de Vitória do Espírito Santo, o professor Leandro Ribeiro, que hoje é o coordenador do Instituto. Ele deixou toda a vida que ele tinha lá na capital capixaba, deixou o concurso que ele tinha lá e foi para Campina Grande dar aula para 4 alunos. Eva, Mateus, Cecília e Beatriz. Eram os únicos 4 alunos da escola Knox Kids, que é o braço institucional para a educação infantil do Instituto John Knox. E durante alguns meses foi exatamente isso que aconteceu. 4 alunos e um professor. E era tudo que a gente queria. Material pedagógico confessional desenvolvido por nós, os pais, sentando com os professores, à luz da palavra de Deus, dos nossos símbolos de fé, desenvolvendo uma educação que não iria contrariar a pregação do domingo,
nem as virtudes e valores da nossa casa. Quer dizer que a sua escola é uma escola confessional, mas ela tem também as matérias clássicas do trívio, do quatrívio, daquele tempo quando se ensinava a gente a pensar e a viver? Perfeito. Historicamente falando, já que a gente está entrando no assunto da educação clássica, no princípio histórico, esse nome, né, clássico, ele vem desde o século 3 e 4 a.C. até a educação que se deu no século XVIII, finalzinho do século XVIII. De lá para cá, ela foi abandonada. Mas em todo esse período, a educação clássica não necessariamente é cristã, né, do ponto de vista de nomenclatura. Mas do ponto de vista de moral, sempre foi. Entendo eu, pastor, que a educação clássica, ainda que provenha dos gregos, segundo essa linha do tempo histórica, muito antes vem dos judeus. Os judeus criam que a memorização é um bom caminho, o aprendizado de linguagem é o princípio, o fundamento de toda a educação e a formação humana, e eles faziam tudo isso à luz da palavra de Deus. Então, com os princípios morais que a educação clássica chama de virtudes. Então, se isso não é educação clássica, eu não sei o que é. Os judeus não falavam, não usavam essa expressão, mas todos os princípios estavam lá. Então, nós não tomamos dos gregos. Os gregos sistematizaram o que a igreja da Antiga Aliança já fazia. Nós estamos trazendo de volta para o nosso meio uma educação clássica. E cristã, porque o princípio pedagógico é clássico, que eu acabei de falar, e o princípio moral é cristão. Mas o cristianismo tem muitas vertentes, como nós já falamos aqui. E para balizar essas vertentes, nós somos confessionais, porque nós somos cristãos com herança da Reforma Protestante. E os documentos de fé que foram produzidos na Reforma servem de baliza para a interpretação da palavra de Deus, que é o fundamento moral para a nossa educação cristã e clássica. Então, nossa escola é confessional por isso, porque usa uma baliza muito definida, aquilo que provém da Reforma Protestante. Quer dizer que a escola não está desagregada do modelo, vamos dizer, do modelo de ensino que é dado hoje numa escola. Não, nós somos uma escola regular, mas estatutariamente nós deixamos claro isso. Nós somos uma escola confessional. Essa foi a grande diferença que eu não vi nas escolas por onde eu passei, quando estava procurando para minha filha. Ninguém queria se declarar o que de fato crê. E nós deixamos isso muito claro. Toda vez que um pai chega no Knox Kids, ele sabe exatamente o que nós cremos, porque nós deixamos a nossa declaração de fé explícita, não há nada implícito. Eles sabem exatamente o que os filhos deles vão receber. E tendo todas as disciplinas, foi uma pergunta do senhor, matemática, linguagem, as ciências, eles vão ter todo o conhecimento, mas sem negar Cristo. São todos os conhecimentos à luz da palavra de Deus e não contra a palavra de Deus. É porque hoje no sistema de educação nós temos uma guerra contra Cristo. Parece que é propositado, né? Existe uma espécie de agressão. E a escola confessional, ela não só dá os fundamentos clássicos da história, mas ela dá a revelação da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus. É isso que você está dizendo? Exatamente. Ninguém mais tem autoridade para falar sobre leis da ciência, pesquisa científica, do que os cristãos. Porque nós cremos num Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Todas as leis que existem e sustentam este mundo, eles dependem de um criador que não é apenas criador, mas que é aquele que providencia tudo ao longo da história. Então, o cristão, historicamente, foi sempre o povo que mais defendeu o desenvolvimento científico, né, a pesquisa, o conhecimento linguístico. Nós somos um povo culto. Nós temos, inclusive, uma reunião semanal que é chamada de culto, né, que provém do desenvolvimento da cultura. Nós temos, né, veja o culto que é. Você tem um discurso de altíssimo nível, com linguagem formal,
a partir da escritura. O que há de melhor na música, infelizmente, nem sempre isso é visto nas igrejas, mas a nossa herança é assim. As melhores músicas eram produzidas pelos cristãos. Nós temos o próprio pensamento da igreja, é um pensamento extremamente elevado, são coisas muito elevadas que estão sendo tratadas ali na nossa reunião, na nossa própria reunião mais elevada da semana. Então, esse povo recebeu do Criador, desde o Éden, uma ordem, um mandato. O Senhor disse, vá lá, cresça e se multiplique, cultive o jardim, guarde e cultive o jardim. E nós cultivamos esse jardim até hoje. Então, nada melhor do que um cristão para falar das ciências à luz do próprio Cristo. É muito interessante isso, porque nós tivemos aí de 1850 para cá uma ciência tentando se desvincular da fé e tentando apresentar algumas teorias, né? Que o mundo veio de uma explosão e que houve uma evolução. E agora teve o Hubble nos inícios do ano 2000 e recentemente o James Webb, que parece que deixou a mente das pessoas, né, dos cientistas um tanto confuso, porque o universo não foi criado evolutivamente ou alguma coisa que aconteceu de uma vez. Então, a ciência parece que está se convertendo à Bíblia, está voltando para o terreno daquilo que a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, e disse Deus a um verbo fazendo e falando. E é muito importante que a educação da criança hoje tenha essa visão de que o universo tem um Criador, e esse Criador é o sustentador. E o que aconteceu com... Você falou que por volta do século XVIII a educação clássica começou a sofrer os ataques, né? O que aconteceu com a educação clássica que eles foram dispensando e hoje há em alguns lugares um retorno à educação clássica? Vamos dar uma paradinha e já a gente volta. Então, o que aconteceu que a educação clássica foi descartada lentamente e foi implantada essa pedagogia moderna? E também o que está fazendo com que a ciência atual está se convertendo à Bíblia diante dos fatos que estão por aí? Excelentes perguntas, aliás. Pastor, esse período do final do século XVIII, XIX, né, e início do século XX, estava muito em vigor o pensamento que o homem ele evoluiu. Não só o pensamento evolucionista no que diz respeito à criação ou ao início de todas as coisas, mas principalmente que o nosso pensamento evoluiu. O iluminismo era muito forte nessa época, uma tese em que foi tirada do centro o homem, aliás, Deus. Deus era o centro de todo o pensamento humano, se pensava de maneira teorreferente e passa a se pensar como o homem sendo o centro de todas as coisas, né? Então, é um pensamento antropocêntrico.
E a partir desse pensamento racionalista, tudo se desenvolveu. No campo da religião, por exemplo, é onde o espiritismo ganha muita força como religião científica ou cientificista. Você tem o campo da psicologia para falar da alma, já não são mais os pastores que falam da alma, agora é um sacerdote secular que fala da alma. E na educação, a pedagogia moderna, que evoluiu, já não é mais clássica, porque clássica é coisa antiga, é coisa do passado, as pessoas estavam muito ligadas à igreja, à religião, que definia a verdade. Agora a verdade é múltipla, a verdade é relativa, o pensamento iluminado do homem como centro de todas as coisas vai fazer com que ele se solte, se livre das amarras da religião. E isso perdurou por todo o final do século XIX, o século XX inteiro, só que isso cansa, porque não é a verdade. É verdade. Chega um ponto que a verdade ela se estabelece. E muita gente ficou desiludida com o que a pedagogia moderna trouxe. É uma comparação que eu sempre faço, pastor, é o seguinte: quais são os resultados da pedagogia clássica? Virgílio, Homero, Aristóteles, não estou citando em sequência, mas pensando aqui, o apóstolo Paulo, João Calvino, Lutero, Agostinho. Esses são homens da educação clássica, são produtos da educação clássica. Beethoven. Uma lista sem fim. De artistas. Exato. O Johann Sebastian Bach, um luterano, irmão nosso em Cristo, o maior músico da história. E Haydn. Nós não vamos parar mais de falar. É uma lista sem fim, que são produtos da educação clássica. Agora, quais são os produtos da educação moderna? Paulo Vittar, Anitta, quem mais? Vamos evitar. Vamos evitar. Esses são os produtos. E aí você tem que decidir para o seu filho o que é que você quer. A primeira ou a segunda lista? Eu escolhi para a minha filha a primeira lista. Eu espero que ela tenha uma educação que a complete como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Camões, com 5 anos de idade, e ela lendo o poema do mais ilustre poeta da língua portuguesa, com 5 anos. Isto é exatamente o modelo da educação clássica. Tirar do nivelamento daquilo que é mais rasteiro e colocar para cima. É isso que vocês estão propondo? Exatamente. Na educação clássica, a criança ela é alfabetizada, se ela é cristã clássica, com a Bíblia e com os textos clássicos. Primeiro, textos um pouco mais baixos, que para nós não seriam baixos, Olavo Bilac, Cecília Meirelles, eles começam sendo alfabetizados com esses textos. E no final do processo, na primeira fase do processo, eles começam a ter esse contato com a epopeia mais alta da língua portuguesa. Isso em qualquer língua é assim. Quem é exposto à educação clássica, ao final do processo de alfabetização, quando ele está dominando as letras, ele tem contato com a poesia mais alta da sua própria língua. No nosso caso, Luiz Camões. Então eles passam dos 5 até os 12 anos sendo instruídos a partir de Camões. E eles vão ter o que nós não tivemos na escola. Nós estudamos história, geografia, ciências, como se fossem coisas desconexas. Então você tem uma aula de 50 minutos de história, uma aula de 50 minutos de geografia, professores distintos, vai de uma sala para outra, e você não consegue perceber a inter-relação das disciplinas. Isso nunca aconteceu na educação clássica, porque nunca passou pela mente de um mestre, de um professor, que você precisasse decorar, por exemplo, a sequência dos nomes dos presidentes do Brasil. E depois os rios do Amazonas, os mares, sem haver conexão uma coisa com a outra. Então eles estão estudando Camões, porque de lá eles vão aprender vocabulário, morfologia, sintaxe, e assim por diante, para compreender o texto. Só que para a compreensão do texto dos Lusíadas, você tem pontos geográficos, como a ilha da Taprobana,
E onde é essa ilha? Então eles vão aprender geografia, no material do Knox Kids é assim, você aprende a geografia para compreender aquele texto. E qual a história por trás das grandes cruzadas, das navegações de Portugal? Aí eles vão aprender. E qual a relação disso com a fé portuguesa? Né? Os princípios da fé cristã que estavam ali, mesmo sendo romano, mas algo ainda de princípio da fé cristã sobrou. Então, qual a relação da fé, a confessionalidade, com a relação geográfica, a relação histórica, a relação linguística, tudo a partir de um texto. Então, você tem a inter-relação de todas as disciplinas para a compreensão daquele texto. Eu não consigo parar de pensar, pastor, quando eu falo dessa forma, com um sermão do domingo. Porque é exatamente isso que nós fazemos na pregação. Existe um texto clássico, né, que é a Escritura, de uma língua que precisa ser compreendida, então por isso que o pastor estuda grego e hebraico, e ele vai expor a morfologia, a sintaxe, de maneira resumida, sintética. Colocando a geografia e a história. E depois ele vai contextualizar a história, a geografia, para que eu compreenda aquele texto à luz de todo o contexto. É assim que se forma um homem, e não separando por disciplinas. Isso é a educação clássica, e o outro modelo é a educação da pedagogia moderna. Muito bem. Vocês começaram a escola há pouco tempo, né? Mas vocês já estão com alguns pontos no Brasil, algumas escolas conveniadas, ou um contrato que é feito. E como é que isso está acontecendo? Nós começamos em 2020 em Campina Grande, com 4 alunos, como eu falei. Hoje nós temos 64 alunos, vamos para 84 agora no meio do ano e chegamos a 100 no final do ano. Daí surgiram as parcerias. Algumas igrejas no Brasil que desejavam começar um trabalho escolar, mas não tinham, por exemplo, material, não sabiam como treinar os professores, como seria o passo a passo documental para a regularização da escola, e por Deus ter nos dado essa oportunidade anterior, a gente começou a tentar ajudar da melhor forma possível. Então, lá na nossa cidade, há uma igreja batista, mando aqui um abraço para o pastor Lázaro, né, irmão em Cristo nosso, batista, que criou a escola Charles Spurgeon, né, um grande pregador batista, e usa o sistema Knox Kids. Lá em Fortaleza, a escola Corandeu, também uma escola batista que usa o método, o sistema Knox Kids. Temos o Knox Kids Fortaleza, com o pastor Aldenor. Temos o Knox Kids em Recife, na igreja de Guararapes, Igreja Presbiteriana dos Guararapes. E estamos vindo aqui para o Rio Grande do Sul com o pastor Frank, em Campo Bom, e esperamos estar em Londrina também, assim que Deus permitir. Sem dúvida nenhuma. Hoje são, ao todo, 1.500 alunos. 1.500 alunos. Vocês, e nesse caso, vocês estão com homeschool. Isso. Existe, além da oportunidade presencial, né, de ajudar a implantação de escolas, nós também ajudamos famílias que querem fazer educação domiciliar, o homeschooling, como o senhor acabou de mencionar, que não é muito tradicional no nosso país, né, mas tem ganhado muita força. Hoje são pelo menos 30 mil famílias que já fazem educação domiciliar, e destas 30 mil, 1.500 estão com o sistema Knox Kids. Nós temos uma plataforma de ensino, institutojohnknox.com.br. Você entra lá, conhece o nosso material, lá você recebe um teste diagnóstico para avaliar cada criança. Essa é uma particularidade da educação clássica. Você conhece o aluno na situação dele e não simplesmente por conta da idade. A partir disso, né, de um programa de ensino que é formatado para cada criança, essa criança ela vai receber o suporte com professores, né? Os professores vão treinar os pais para que deem aula aos seus filhos, material pedagógico, planejamento das atividades semanais, acompanhamento, avaliação, tudo na nossa plataforma institutojohnknox.com.br. Professor Augusto, o que você me diz de homeschooling? Primeiro, é um desafio para a família.
Uma coisa é você fazer educação domiciliar num país como os Estados Unidos, onde isso é uma tradição de décadas e de gerações. Outra coisa é você tentar fazer homeschool no Brasil, onde tudo é muito novo. Nós, inclusive, quando pensamos em iniciar o trabalho educacional, nós pensamos no homeschool. E nós, inclusive, criamos, né, o material para homeschooling. E como pais que somos, tentamos entender quais são as dificuldades de uma família que no Brasil tenta fazer educação domiciliar. Então, assim, é difícil saber por onde começar. Será que meu filho está bem? Será que não está? Então, para isso, precisa de um teste diagnóstico. Os pais têm dificuldade de avaliar os filhos, porque ou a gente é pesado demais na hora de avaliar, duro demais, ou então a gente acha que nosso filho é um gênio. E nem uma coisa nem outra. Então, quando você coloca um professor para avaliar o seu filho, você fica mais tranquilo. Então, a gente pensou nisso e começamos a formatar um teste. Então, cada aluno que chega do Knox Kids, ele recebe um teste diagnóstico e em até 48 horas você sabe o diagnóstico para o seu filho. Se você tem 3, são 3 diagnósticos. Independe da idade. Nós pensamos muito mais na situação que a criança está do que na idade dela. Porque existem crianças com 10 anos que não sabem ler. Então não adianta nivelar pela idade, porque cada pessoa é diferente da outra. Depois disso, pensamos que um pai poderia ter dificuldade, um pai ou uma mãe, em saber o que fazer durante a semana. E aí a gente criou um planejamento pedagógico semanal, que os pais entram na plataforma na semana, na segunda-feira, baixam esse planejamento, todas as disciplinas estão lá, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele imprime e já sabe o que vai fazer. Mas aí precisa do material, para não ter que buscar fora. Na própria plataforma, você tem os materiais daquela própria semana. Baixa, imprime e começa a aplicar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 2 horas, 2 horas e meia por dia. Alguém pode pensar assim, mas na escola eles ficam 4, 5 horas, e por que na minha casa só 2 horas, 2 horas e meia? Porque na escola o professor sozinho tem que dar conta de 30 alunos. E uma mãe ou um pai tem que dar conta só do seu filho, ou daqueles poucos filhos que tem ali. Então é muito mais fácil. Muitas mães, inclusive, fracionam esse tempo ao longo do dia. E aí, durante a semana, pode ter dúvida. Então, o que é que eu pensaria, o que seria muito bom para mim se eu fosse um pai que estivesse aplicando a educação domiciliar para o meu filho e eu tivesse uma dúvida durante a semana? Quem sabe se tivesse um professor de plantão para me ajudar? Então, lá na plataforma, você tem o botão Posso Ajudar, você clica e tem professores de plantão de segunda a sexta em horário comercial para lhe ajudar. Você pode mandar vídeo, você pode mandar foto, áudio, e tudo isso vai ser um acompanhamento sistemático ao longo da semana para fazer homeschooling com segurança. Vamos pensar aqui, qual é o resultado prático? Um aluno de homeschooling, ele saindo, ele pode competir com a turma da pedagogia moderna? Com que resultados, se ele for para o mercado de trabalho, qual é a capacidade dele? Nós tivemos alguns casos já de mães que, por algum motivo, por alguma força maior, deixaram de fazer o homeschooling e tiveram que voltar para a escola. Por exemplo, está precisando de ajudar o marido, conseguiu um emprego, agora ela não tem mais tempo, acabou tendo que voltar para a escola. O que eu percebi nesses casos é que a escola fica numa situação bem difícil. Porque pega, por exemplo, uma criança com 5 anos, que deveria estar terminando o ensino infantil, e ela já sabe ler. E aí o que é que se faz com essa criança? Geralmente elas têm que passar para uma série posterior, porque eles estão sempre mais avançados do que os que estão na escola. Ora, ele tinha a oportunidade de ter sua mãe dedicada todos os dias a ele somente, ou a ele e o irmão. E agora ele vai ter uma turma inteira. Então esse pessoal que está na escola acaba sendo mais lento o desenvolvimento do que quem faz homeschooling. Inclusive, há alguns anos, nós tivemos um caso aqui em São Paulo de uma moça que até fora da idade passou em primeiro lugar na USP. E teve um problema na matrícula porque ela fez homeschool.
Aí ela não tinha a documentação do Estado, Exato, porque ela não tinha a documentação mas tinha o conhecimento superior. superior, tanto que ela foi em primeiro lugar. Não conseguiu matrícula no Brasil, e, se eu não me engano, Ana Paula Henkel, aquela aí jogadora de vôlei, conseguiu fazer um contato com a faculdade americana e ela está lá. Nós perdemos uma mente brilhante por conta de um pedaço de papel. Burocracia burocrática. Perfeito. Essa é a estupidez que a gente vê hoje no nosso meio político. Você falou que, ali no caso do homeschooling, a professora é a mãe ou o pai que cuida disso. Na escola, quantos alunos vocês conseguem colocar em cada classe e quantos professores vocês têm? Nós tentamos replicar de maneira mais próxima possível o ambiente do lar na escola. Então, você pense, uma família grande tem, em média, quantos filhos? 5, 6, 7, por aí, né? Então, nós colocamos um professor para cada 6 alunos, que seria o que uma mãe teria condição de dar conta em casa. Aí você pode pensar, não, mas uma mãe não dá conta de 6 filhos. Eu tenho vários colegas pastores que têm 6, 7, 8 filhos e a mãe faz homeschool. Lá em Recife, um pastor americano, amigo nosso, ele tem 7 filhos, pastor Doug Lima, um grande amigo meu, aproveito para mandar um abraço para ele. E a esposa dele cuida dos 7 e faz homeschooling já por muitos anos. E dá muito certo. Então, na escola, para cada 6 alunos, um professor. E 12 alunos no máximo em uma turma. Isso dá muito efeito, traz bons resultados. Gente, dá vontade de ficar falando mais, mas temos um tempo. Eu gostaria que você que está nos ouvindo levasse em consideração essa questão de uma educação do seu filho, do seu neto, e que nós pudéssemos fazer uma revolução nesse processo. Eu não conheço outra forma de poder mudar a sociedade senão através do conhecimento da Palavra de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo e da sua obra, e do conhecimento que essas pessoas vão adquirir através deste Evangelho Salvador. Então, esse sistema que nós estamos vivendo hoje, além de emburrecedor, ele aniquila a capacidade do ser humano de ser verdadeiramente um ser saudável e que possa viver uma vida com significado. Nós vamos encerrar aqui a nossa conversa e eu desejo para você que sua casa encontre aquele ar de alegria por participar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não pregamos religião no sentido de que você tem que se esforçar para adquirir Deus. Nós pregamos o Evangelho do Deus que se interessa por nós, do Deus que se importou por nós, que assumiu a nossa causa, que morreu a nossa morte, para que Ele venha viver em nós. A vida de Cristo faz todo sentido. Fica aqui o nosso abraço, de coração para coração. Até a próxima.